Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais um vídeo, bora para mais uma review. E hoje vamos falar sobre o Trikai, tá? Fone gentilmente cedido pela Magic Audio Store, vou deixar o link deles aí e o link do Kai para quem se interessar também. Bom, eles me enviaram um fone com desconto significativo, mas de forma alguma pediram para eu falar bem, falar mal, falar algo sobre o fone na verdade. Só mandaram e falaram, faz aí a tua review. E bora começar então com a construção do Kai. Bom, a construção do Kai para mim é um pouco conflitante, tem alguns pontos que me entusiasmaram e que eu gosto muito, e alguns que nem tanto. Primeiro falando sobre o preço do Kai, tá? O Kai custa uns $80, atualmente 450 no dia dessa review na Magic Audio Store e em outras lojas do AliExpress também. Para essa faixa de preço eu não acho que a apresentação do Kai esteja no mesmo nível da concorrência, ou acima, muito menos na verdade. Basicamente o Kai vem com uma apresentação muito simplória, me surpreendeu porque eu recebi ele e o Vesper, que é a Vesper, no mesmo dia, e o Vesper custa quase metade e tem uma apresentação muito mais luxuosa e refinada. Entretanto, todavia, você tem tudo o que precisa aqui, basicamente você abre essa caixinha, se depara com a case da Tri, que na minha opinião é a melhor do mercado, tá? Essa case magnética, e tudo aqui dentro. Cabo, fone, ponteiras, um paninho e escovinha. Então, pô, você tem tudo o que precisa? Tem, mas eu acho que faltou um pouquinho de, sabe, aquela coisinha a mais, até porque você tá pagando quase $100 no fone e nisso ele me deixou um pouco a desejar. Um ponto que eu gostei muito do Kai foi a estética, tá? A estética é subjetiva, mas particularmente a combinação de cor favorita minha é dourado com azul marinho. E o Kai, pô, acerta em cheio nessa coloração. Eu só acho que o cabo, agora opinião pessoal minha, é claro, poderia seguir esses esquemas de cores, tá? Se fosse um azul bem escuro o cabo com detalhes dourados ia ficar uma coisa linda. Então você tem uma construção não tão exuberante em acessorização, mas tudo que você precisa. Cabo maleável, de boa qualidade, bonito, fones lindos, muito resistentes, de ótimo material e com ótimo conforto, ponteiras e tudo mais que você precisa. Então existe essa certa dualidade de eu ter adorado conforto e a parte estética e ter achado que faltou um pouquinho mais na entrega do pacote. Mas, se for para escolher um dos lados, eu prefiro muito mais o conforto aliado a uma estética interessante, é o caso do Kai. Agora indo para o som. Bom, aqui novamente eu acho que o Kai manda muito bem, é um ótimo fone, tem uma assinatura muito singular, então vai ficar um pouco complicado recomendar para qualquer pessoa, mas eu acho que para um público específico, muito específico, o Kai vai ser o melhor fone da faixa de preço, tá? Bom, partindo para o tuning, vocês podem ver que o fone foi tunado pelo Bad Guy Good Audio Reviews, tá? Um reviewer americano já bastante famoso. E assim, tem outro fone que eu avaliei dele, que é o AAA Mille, e a comparação é imediata. Eu recebi o fone sem saber que tinha sido produzido em conjunto com ele. Comecei a ouvir e 5 minutos depois pensei, cara, isso parece muito um upgrade do Mille. Parece muito que é um Mille nos esteroides, um Mille bombado. Peguei a caixinha e olhei e vi o logo do HBB aqui. Ah, agora tudo faz sentido. Foi ele quem tunou esse fone também. Então, já dando um spoiler maior para vocês, vocês vão ter um upgrade substancial do Mille aqui. Cabe o que eu disse na review do Mille pro Kai. É um fone que não é para todo mundo, não é o melhor fone da faixa de preço nem a pau, e eu não acho que ele deva ser o maior hype do mercado atual, tá? Se começar um hype gigantesco nesse fone, tomem cuidado, porque é o seguinte, ele tem um tuning excelente, tem um tuning excelente, é um fone excelente, é um fone excelente. Para todos? Não. Fone específico para coisas específicas e pessoas específicas. Tem um tuning e uma voz muito própria. E agora vamos falar sobre isso, finalmente chegando. Como é o tuning do Kai? Kai é um fone
neutro nos médios e agudos, talvez até um pouquinho fechado e escuro nos agudos, para os meus ouvidos, eu gosto de uma elevação maior nessa região, e com muito peso nos graves e subgraves. Toda a região é elevada, não só subgraves, não só médio graves, graves, subgraves, e a dinâmica também traz bastante impacto. Esses graves invadem sim os médios, apesar dele ter uma proeza técnica bastante avançada para esse tipo de assinatura sonora. Os graves invadem os médios de forma benéfica e maléfica ao mesmo tempo. Maléfica no sentido de tecnicalidades. Aqui é onde eu tenho que falar para vocês que ele não é o melhor fone na faixa de preço nem a pau. Ele não é um fone muito técnico. É um fone com detalhamento alto, separação instrumental alta, dinâmica alta, um palco relativamente aberto. Sim, até porque ele é um fone caro. Mas se você compara, por exemplo, com o Dioco, que custa um pouco mais, cara, o Dioco atropela ele em todos esses sentidos, principalmente velocidade. Mas a assinatura do Kai não é feita para isso, não é feita para ser um fone técnico, e para a assinatura dele ele manda bem sim. Como esses graves invadem os médios, você tem uma sensação de peso muito grande, de massa, de corpulência muito grande, tanto nos graves quanto médio. E a primeira coisa que eu senti quando ouvi o Kai foi isso. Cara, que fone pesado, maçudo, encorpado, o que é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. Como eu disse, vai muito de gosto. Vi algumas pessoas comentando, principalmente também na review do Mille quando saiu, cara, o Kai e o Mille são ótimos para metal. Cara, são e não são. Vou dar um exemplo para vocês. Foi um fone que eu gostei muito de usar na academia. Primeiro, fit bom, isolamento bom, sonoridade pesada e gravuda, encorpada, coisa que eu gosto durante meu treino, porque eu não estou prestando tanta atenção em detalhamento, mas geralmente no treino eu escuto heavy metal, e para heavy metal realmente ele manda muito bem. Entretanto, todavia, quando começa a tocar um prog metal, um power metal, quem é um pouco mais a fundo no metal sabe como funcionam esses gêneros, o Kai simplesmente não consegue acompanhar o ritmo. O heavy metal é pesado e lento, assim como o Kai, então os dois combinam, foram feitos um pro outro. A guitarra fica com muito peso, crunch, corpo, aquela massa de som. Cara, é muito engajante, é muito legal, é show de bola. Porém, o power metal e o prog metal, como um Dream Theater, um Angra, um Blind Guardian, cara, são gêneros muito mais rápidos e rasgantes. Então você acaba tendo um problema de velocidade com o Kai. O Kai não consegue acompanhar a velocidade desses gêneros, começa a embolar principalmente nos graves. Por exemplo, Honor Thy Father do Dream Theater, nesse tempo que eu vou mostrar aí, tem um pedal duplo tocando muito rápido e não adianta, o Kai não acompanha. O Kai vira um unissono, uma massa de som corpulenta indo para frente, você não tem a definição de cada batida da bateria. Então você tem sim um fone muito bom para metal e muito ruim para metal. Eu recomendaria o Kai para quem gosta de heavy metal pesado e lento, tipo The Black Album do Metallica, que é mais pesado e lento, ó, fica sensacional. Um Iron Maiden, pô, tu bota um The Trooper, já é um pouco mais rápido, já complica para ele. Então você tem essa dualidade. É bom, mas não é bom, né? E o que acontece nos médios e agudos, cara? Os médios são muito do meu agrado, apesar de ter essa invasão dos graves, eles ficam com muito peso, muito corpo, as vozes, violões, tudo soa muito cheio. Eu particularmente gosto muito desse tipo de apresentação. O Dioco, que eu estou avaliando aqui em contrapartida, tem um timbre muito mais fino para as vozes, e esse timbre mais fino ajuda no detalhamento, velocidade, na clareza que você tem em geral da música, mas não tem essa corpulência e esse calor que o Kai tem. Então eu acho que o meio termo entre o Dioco e o Kai seria o ideal para mim, tá? Partindo para os agudos, você tem agudos que me surpreenderam positivamente. É um fone um pouco fechado, um pouco escuro, até por conta dessa corpulência nos graves muito grande e nos médios, porém quando você começa a avaliar os agudos, você vê que tem uma gama de detalhamento muito alta ali. A separação instrumental é muito alta
e na verdade chega a ser surpreendente o que o Kai consegue extrair de tecnicalidades com uma assinatura tão pesada e maçuda. Diferente do Melee, que, pra mim o Melee exagerava muito nos graves e não conseguia acompanhar em detalhamento. O Kai, por ser um upgrade direto do Melee, consegue trazer mais tecnicalidade e equilibrar um pouco as coisas. Então, acaba sendo um fone que pra mim é muito interessante, pro meu gosto pessoal, dependendo do que eu tô fazendo, é interessante. Por exemplo, para treinar, como eu disse, é um fone que eu coloco sem problema nenhum. Inclusive em Power Metal, que ele não vai acompanhar, cara, eu tô treinando, eu não tô nem aí, eu quero que a guitarra pese ali no meu ouvido e fique show de bola. Porém, quando eu tô aqui em casa, coloco no meu amplificador, começa a complicar. Falando em amplificação, ele é fácil de tocar, não tive problemas com nenhuma fonte, desde o BTR-3K até o iBasso DC06, até o Filca 5 Pro, não escalou muito com amplificação também, então não esquentem com amplificação. E um fator que, cara, o Kai não é muito bom é para jogar, né? Você não pode esperar que uma assinatura pesada, corpulenta e gravuda seja ideal para jogar, como é o caso, um pouco mais escura e fechada, e o Kai não é bom para jogos. Eu não recomendaria para jogos competitivos. Para jogos casuais é legal porque o gravizão e o médio dele dão uma imersão legal, mas para um jogo competitivo, o Joko, por exemplo, atropelaria ele sem problema algum. Bom, recapitulando tudo isso, recomendaria o Kai? Bom, eu tenho alguns problemas com o Kai, como vocês puderam perceber, e o meu principal problema é no preço. Eu acho ele um pouco salgado fora das promoções. Eu vi ele ficando por menos de 400. Nessa faixa de preço eu acho que ele é assim muito competitivo, até em tecnicalidades, mas os 470 que estão agora eu acho um pouco pesado, tá? Entretanto, todavia, eu não teria outro fone para recomendar para quem quer um fone nessa pegada. Ele é muito único, essa pegada maçuda, corpulenta, pesada dele você não vai encontrar em outros fones. Você pode até encontrar em fones mais baratos, como JBLs da vida, usam essa assinatura com bastante grave e subgrave. Só que as tecnicalidades são inexistentes praticamente, enquanto o Kai compete tranquilamente com os fones ali acima dos R$300 em tecnicalidades, mesmo tendo essa assinatura. Então eu fico num dilema, recomendo, não recomendo, mas vou recomendar para quem procura essa assinatura e para quem ouve um bom heavy metal lento e pesado, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da review. Se vocês se interessaram pelo fone ou até mesmo para dar uma olhadinha na loja da Magic Audio Store, tá aí no link. Curtam, compartilhem, se inscrevam caso não são inscritos e eu vejo vocês na próxima review.